Olá, Elza. Boa noite a todos e a todas. Esta é a nossa live número 73, hoje 13 de outubro de 2021, sobre a meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário. E como a gente faz toda semana, essa é uma meditação semanal, nós trazemos um tema, e esse tema ele vem intuitivamente durante o fim de semana, geralmente na segunda-feira, e a outra característica dessa live é que eu não posso pensar no que vai ser abordado, né? Então é uma coisa que flui naturalmente durante o processo da live, né? Então é assim que funciona esse processo, e ele é muito mais abrangente porque ele não fica limitado ao aspecto mental, cognitivo inferior, né? E as ideias fluem intuitivamente, com muito mais facilidade. É assim que deve ser, na realidade, toda a nossa vida, né? Então, o tema de hoje ele é bastante interessante, porque ele trata de um fenômeno chamado sincronicidade, só que ele é uma coisa assim misteriosa, esotérica, né? E esse sincronicidade é um termo que foi cunhado pelo grande Carl Gustav Jung, da psicologia analítica, e ele trouxe vários aspectos importantes da psique humana, que é a questão do eu superior, né? A questão da sincronicidade e do inconsciente coletivo, entre outras abordagens profundas que ele fez, muito além da base da psicologia ocidental freudiana. Então, o Freud ele apenas abordou o aspecto do inconsciente, que na realidade é o inconsciente individual, mas como o Freud era um materialista ateu e desconhecia, na realidade, a psique humana na sua integralidade, ele desconhecia a questão da reencarnação, então ele reduziu, né, a psique humana a uma mera encarnação, a presente encarnação. Então ele jogou tudo para a infância, né? Então a infância era terrível, porque tudo tinha que ser resolvido ali. E trouxe, ainda falando do Freud, então ele trouxe o id, né? Que é o inconsciente individual de uma encarnação, trouxe o ego, que é o famoso ego que a gente está muito bem acostumado com ele, né, que domina a grande maioria da humanidade, e o superego do freudiano é como se fosse o controlador, não era o eu superior, um espírito mais avançado, era um controlador, julgador, moralista, mais no nível do ego, né, um pouco acima do ego. Então era isso que fazia com que as pessoas não saíssem matando, etc. Bom, então, a partir dessa concepção básica, incompleta, freudiana, tiveram duas correntes, né?
Uma foi a do Jung, que se voltou para o lado do espírito, né? Então ele aborda a questão do inconsciente coletivo, né? Que é uma coisa muito visível, que a gente percebe isso, por exemplo, né? Nas religiões, né? Na política, nas nações. Existe um coletivo, um pensamento coletivo, né, chamado de egrégora, é o termo técnico para isso. Então nós somos influenciados, né, desde criancinha, por esse inconsciente coletivo que vai se propagando através das gerações. Então ele é afetado pela cultura, pela etnia, pela religião, pela política, pela sociologia e por todos os hábitos culturais que aquela pessoa, aquela criança nasce e ela é doutrinada dentro desse inconsciente coletivo que ele acha que é o normal, né? Então a pessoa que nasce um cristão, ele só enxerga o mundo cristão, ele desconhece que existem outras visões, como a do islamismo, do budismo, do taoísmo, do shintoísmo. E então esse é o aspecto importantíssimo do inconsciente coletivo. O segundo aspecto que o Jung trouxe foi o da sincronicidade. De uma forma bem simples, o que é a sincronicidade? É como se fossem coincidências relevantes, né? Então, por exemplo, a pessoa pensa numa determinada pessoa, por exemplo, e aí a pessoa telefona. Isto é uma sincronicidade. Parece uma casualidade, mas quando você analisa mais profundamente, ele é uma causalidade, houve uma causa e um efeito, né? Então, as pessoas pensam numa pessoa, está caminhando na rua, pensa numa pessoa e de repente a pessoa aparece na esquina. Outra sincronicidade, né? Então existem inúmeros fatores que contribuem para explicar no cotidiano da nossa vida a questão da sincronicidade. E tem um terceiro aspecto que o Jung trouxe, que é a do eu superior. Então, o eu superior é a nossa essência divina, o nosso espírito, que já está num nível acima do nível da alma. Eu vou mostrar nessa figura atrás de mim daqui a pouco, para ficar bem claro a diferença entre alma e espírito, né? Que as pessoas, principalmente na tradição cristã, a igreja confunde alma e espírito como a mesma coisa e não é, são completamente distintas, né, na realidade. Então, o eu superior, vamos ver isso aqui, talvez já facilita. Então, vamos lá. Bem rapidamente. Nós temos aqui, a figura não está muito bem visível, mas eu vou explicando. Então aqui nós temos estados de consciência que são, na realidade, níveis holográficos ou dimensões, né?
Então, a primeira dimensão que nós estamos muito bem conectados é a dimensão do mundo da matéria, mundo físico. Então, esse mundo físico é o que se chama de plano físico ou 3D, 3 dimensões. Nesse estado de consciência, o que predomina é a mente egóica, a mente cognitiva, racional, que atua no hemisfério esquerdo, racional, analítico. E a gente percebe a realidade através dos 5 sentidos físicos, visão, audição, etc., né? É um estado de livre-arbítrio e um estado de dualidade. A gente pode fazer o que quiser nesse nível aqui, sabendo que nós estamos submetidos à lei do karma, da ação e reação, que é uma lei da natureza. Então, tudo que é feito tem um preço, né? Ou vai pagar nessa equilibrar, vamos dizer assim, não como um pecado, mas como reequilibrar, ou nesta encarnação ou em outra encarnação. Então aqui tem o primeiro plano, o primeiro nível do holograma, que é esse que a gente vive aqui no estado de vigília. Existe uma outra dimensão, que é a dimensão quando a gente adormece, o estado de sono. Aqui já entra num outro plano chamado plano astral, ou plano emocional, que é a 4ª dimensão. Aqui é a linha do tempo, porque onde tem matéria, tem tempo, né? Você vê que todas as equações da física clássica newtoniana falam de espaço e tempo, matéria e tempo, que a matéria com o tempo, pela lei da entropia, ela vai desaparecendo. Foi com o advento da teoria do Albert Einstein, teoria da relatividade, que ele fez a combinação de espaço e tempo, e ele cunhou um termo dizendo que o tempo é um contínuo da 3ª dimensão e o tempo está na 4ª dimensão. Então, o estado de 4ª dimensão é o estado quando a gente dorme ou quando a gente desencarna. Quando a pessoa morre fisicamente, a alma ela vai para o estado de 4ª dimensão, que é um outro nível do holograma, um outro domínio, um outro universo, é um universo paralelo. Só que aqui o que prevalece já é o hemisfério direito, intuitivo, e a gente tem visão expandida, como percebe entidades, percebe energias etéricas, tem uma visão muito maior do que a visão que a gente tem física aqui no mundo da 3ª dimensão. Então aqui prevalece o chamado terceiro olho, né, que é o chakra frontal, ligado à pituitária. Bom, então aqui nós temos corpo e alma. E aqui também é um estado de dualidade. Tanto é que a gente tem sonhos bons, tem sonhos ruins, tem muito sexo no plano astral, é um mundo paralelo. A única diferença que tem é que a alma está fora do corpo físico, né? Então aqui a alma está praticamente no estado de sono, está desencarnada, e aqui no estado de vigília a alma, que são bem chamado campo áurico, está fora, está dentro, em volta do corpo físico e o interpenetra. Bom, então, e observe que tem um terceiro estágio, que nós chamamos aqui de estado desperto, que é o plano mental superior, 5ª dimensão. Nesse estado de consciência, vamos chamar de espiritual. Esse é o nível espiritual, nível do espírito.
Aqui não tem dualidade, aqui só tem a verdade, só tem o que se chama amor incondicional, percepção supramental de seres de luz e um estado de unidade cósmica. Então, apenas hoje, as pessoas religiosas de coração puro, os místicos, é que conseguem alcançar esse estado de consciência desperta, que é o destino de toda a humanidade, né? Observe que aqui temos um coração com uma chama trina, aqui no plano astral e aqui no plano mental. Porque o coração humano, ele é o catalisador do campo holográfico, porque ele forma no coração humano, como já foi identificado, comprovado cientificamente pelo Instituto HeartMath, seria matemática do coração, se fosse uma tradução livre, é o coração que gera um campo magnético toroidal que alimenta o cérebro e alimenta todo o campo áurico, a alma humana. A Terra também tem o seu campo magnético, o Sol tem o campo magnético, a Via Láctea tem o campo magnético. Então, esses campos magnéticos, eles estão em sintonia, em harmonia, holograficamente. Como se fosse, fazendo uma analogia para melhorar a compreensão, como se fosse as oitavas de um piano, do teclado de um piano. Então você sabe que um piano afinado, né? O Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si da primeira oitava está em ressonância com todos os outros oitavas acima das 7 oitavas que tem no piano. Então, quando você aperta por exemplo, o primeiro Dó da primeira oitava, ele vai ressoar em todos os Dós das outras oitavas. Então, quando a gente analisa esse aspecto humano, ele é chamado hoje de teoria dos campos holográficos, né? Que a gente tem o holográfico significa isso, né? Você pega uma foto holográfica, se você cortar um pedacinho da foto física, naquele pedacinho ou em todos os pedacinhos que você cortar, aparece a imagem do todo, não aparece só o que foi cortado. É isso que define o holograma. Então, existem profundas pesquisas científicas com relação a campo holográfico. Por exemplo, um famoso neurocirurgião chamado Karl Pribram, ele é prêmio Nobel porque descobriu e demonstrou que o cérebro humano é um processo holográfico. Quer dizer, se você tirar um pedacinho do cérebro, ele contém o todo. Ele demonstra isso cientificamente e por isso ganhou o prêmio. Na realidade, tudo é holograma. Se você olha o corpo humano, nas várias terapias holísticas, você vê no olho, deixa eu virar para cá, no olho humano, na íris do olho, está reflexo todo o corpo humano, né? Se você pega a orelha, também. Se pega as mãos, também. As pontas dos dedos, também. Os pés, sola dos pés, reflexologia podal, também. Se pega a língua, como fazia antes com os médicos tradicionais, na língua também está tudo mapeado. Então,
por esse princípio, cada célula do nosso corpo, ela contém o todo. Existe um livro famoso, né, de um cientista americano chamado Michael Talbot, que escreveu um livro clássico chamado Universo Holográfico, né? Existem vários outros livros sobre o universo holográfico. Então, como é que a tradição fala do universo holográfico, do holográfico? Nos princípios cósmicos do hermetismo, ele diz assim, todos conhecem, né? Assim como é em cima, é embaixo, como é embaixo, é em cima. É a mesma coisa, em outras palavras, né? Quer dizer, a parte está no todo e o todo está na parte. É por isso que o grande poeta Rumi disse que a gota d'água, que nós somos uma gota d'água do oceano, né? Mas essa gota do oceano contém o oceano. Então é por essa mesma razão que o Mestre Jesus disse, vós sois deuses, né? Porque ele estava se referindo, voltando aqui, a esse aspecto espiritual do ser humano. Porque nós não somos esse mundo, essa personagem, essa personalidade no mundo da dualidade. Isso aqui é o aspecto caído da consciência humana. Mas quando a pessoa atinge esse estado de consciência desperta, consciência cósmica, iluminada, crística, búdica, como quiser chamar, você já está num estado holográfico, cósmico, onde você interfere nos campos magnéticos mais elevados cósmicos. É por isso que Jesus disse, vós sois Deus. Dentro do conceito do Jung, da sincronicidade e do eu superior, existe um negócio chamado intenção. O eu superior, nosso espírito divino no estado de unidade, ele respeita a nossa dualidade, porque nós estamos ainda numa fase planetária de livre-arbítrio. Então a gente faz o que quiser e arca com as consequências. Nós somos sempre responsáveis, né, por tudo que a gente faz, como nós já falamos. Mas quando você coloca uma intenção consciente ao eu superior, ele recebe aquela informação, aquele pedido, aquele chamado, né? Esse chamado, ele brota do nosso coração. Então, vamos imaginar que existem o coração físico, o coração da alma e o coração espiritual. Eles estão todos na mesma conexão, tá vendo aqui, ó? Então, e o pensamento humano, ele nasce no coração. A palavra nasce no coração. Ele é transmitido, processado pela mente, da cabeça, do cérebro. Mas o nascimento, a criação do pensamento é do coração. Por isso que Jesus dizia, o que sai da tua boca é o que está no seu coração, né? Bom, então, quando o ego aqui embaixo, num processo de busca, pede ajuda ao eu superior, que a gente chama de intenção, ou quando faz uma oração, uma prece, você ativa, entra em ressonância nesse estado holográfico superior, do eu superior, usando o termo de Jung. E ele reage, responde. Só que a pessoa tem que ter um mínimo de harmonia dos chakras, principalmente do chakra coronário, para poder
receber a resposta, que se chama de intuição, revelação, etc. O Mestre Jesus, nas suas formas de parábolas, ele dizia isso, né? Batei que a porta se abrirá. Que porta é essa? É o plano mental superior. Busqueis e achareis. Pergunteis e será respondido. É por isso que ele dizia eu e o Pai. Ele se referia ao eu superior, não como o eu superior, que é um termo moderno, mas como o Pai que está no céu, o Pai sábio, que todos nós temos. Isso não é um privilégio de ninguém. Alguns alcançam nesta encarnação, outros depois. Então, ele tinha essa conexão, vamos dizer assim, de Wi-Fi, como fosse uma conexão de internet com o Pai, contínua. Então ele dizia, eu estou no Pai, o Pai está em mim. Era assim que ele dizia, porque ele estava conectado ao eu superior. Né? Eu vou relatar partilhar com você uma experiência própria minha, né? Quando nós recebemos a terapia de frequência de luz pleiadiana, em 2006, a primeira coisa que eu recebi foi um mantra. Os terapeutas e quem participa do MAP sabe disso. Então o mantra era Manu. Manu. A gente vai praticar isso daqui a pouco, durante a meditação no final da live. E nesse processo, eu ficava perguntando, por que Manu? Por que Manu? Tem tantos mantras, né? Por que Manu? Então um dia eu estava caminhando numa bicicleta lá em João Pessoa, na época que eu morava lá, e me veio a vontade, a intuição de entrar numa livraria. E meu ego disse, não, você não precisa, já tem muito livro, sem ler, não vai comprar mais livro. Mas eu recebi o chamado para entrar naquela livraria. E assim que eu entrei, na parte de saúde holística, eu vi um livro chamado Leitura de Aura e Tratamentos Essênios. O Mestre Jesus viveu muitos anos com os essênios. E nesse livro, existe logo na introdução dizendo que existem 3 letras sagradas que os essênios ensinavam, que eram A, M, N, e quando combinado, aumentava a vibração para harmonizar os chakras. Então, Amém, Amon, Aon, Manu, do Frequência Luz, tudo isso, você vê que tem as 3 letrinhas. Então, você veja, nesse caso prático, que como funciona, né? Eu estava com a intenção, por que Manu? Essa era a minha pergunta, por que Manu? Se fosse algo novo, que não existisse ainda disponibilizado, materializado, expressado em alguma forma, ou num livro, ou no site da internet, alguma coisa, ele mandava a intuição para mim, provavelmente durante a noite eu acordava e vinha clareza, como já aconteceu comigo várias vezes em outras situações. Mas nesse caso, a explicação técnica já estava manifestada no livro da Leitura de Aura e Tratamentos Essênios, né, de uma francesa. Então você veja como é complexo e ao mesmo tempo simples, né? Como eu estava com aquela intenção não satisfeita, porque eu não tinha resposta, eu sintonizei de alguma forma ou uma informação que chegou para mim, intuitiva, que ali naquela livraria tinha resposta para a minha pergunta, porque eu estava batendo na porta procurando saber. Então, existem vários outros exemplos, né, mas no mesmo conceito. Então,
O que nós vivemos na realidade é em um campo magnético unificado, que é a teoria do campo morfogenético do Rupert Sheldrake fala, dos campos quânticos, né? Do universo holográfico, do mundo mental do hermetismo, assim embaixo em cima. Então nós estamos todos conectados. E quando você tem do seu coração a intenção verdadeira de compreender algo para o bem, isso só funciona para o bem. Então, do nível, vamos chamar assim, eletromagnético mais elevado, que nós chamamos de campo espiritual, né? Mas só para como mais um nome, então você acessa esses campos informacionais e a informação chega. Observe o seguinte, nós fomos condicionados desde pequenininho, né, desde criança, a aceitar informação de segunda mão, do pai, da mãe, da família, da tradição, da escola, etc. Mas observe que os cientistas, os caras que escreveram os livros de ciência, eles não aprenderam de outros, eles beberam na fonte. Então, quando o Isaac Newton viu aquela maçã caindo, que todo mundo vê a maçã caindo e não tem nenhuma revelação, na hora, a queda da maçã, ele acessou esse campo mais elevado, esse campo cósmico, espiritual. Todas as grandes descobertas científicas, tecnológicas, ocorreram assim. O laser, as teorias de todos, da biologia, da botânica, de tudo. As pessoas têm revelações, têm insights, né? E aquela revelação se transforma num dado, uma coisa que você aceita porque teve comprovação científica e muitas vezes a posteriori, né? Um exemplo bom é do cara que descobriu o laser, né? Ele descobriu o laser, aliás, ele descobriu a questão do holograma, mas não tinha como provar o holograma. Só 30 anos depois, o cara já estava bem velhinho, com a criação do laser, foi que foi possível comprovar a teoria que ele tinha tido a visão, vamos dizer assim, né? A intuição. Então, é muito importante isso, que a gente tenha essa compreensão de que à medida que você aumenta o seu campo vibracional da forma mais abrangente possível, holisticamente falando, alimentação mais saudável, emoções tranquilas, pensamentos evoluídos, meditação, oração, coisas que elevam a vibração, purificação, porque todos nós precisamos passar por processo de purificação. Você vai elevando a sua sintonia, como fosse aumentando a frequência do seu radinho receptor. E aí você começa a acessar esses campos eletromagnéticos mais elevados. E você começa a ter acesso a intuições, revelações, e as sincronicidades vão acontecendo de uma forma assim, quase que imediata. Você tem uma dúvida, essa dúvida é para uma contribuição a você ou à humanidade, e você, com a ajuda de seres de luz, tanto do plano astral, dos seus guias do astral, como
da sua consciência interna do eu superior ou de seres de luz, eles ajudam para que você faça o download dessa informação. E acontece as sincronicidades. Então aparece um livro, aparece uma live, aparece um site de internet, uma pessoa que chega para você e começa a falar de um determinado assunto e você diz, olha que interessante, eu estava procurando exatamente compreender isso, né? Então, basicamente assim que funciona. Na realidade, tudo tem uma razão de ser, né? E a razão de ser, ela não é uma criação mental, é do funcionamento da natureza. Só que a nossa realidade, a nossa percepção da realidade, depende do seu nível de consciência. Então, dependendo do nível de consciência da pessoa, uma determinada situação, ele enxerga a realidade de um jeito. Se vai expandindo a sua percepção, a realidade vai mudando. A gente vê isso com muita clareza no mundo das religiões, né? A pessoa que tem uma religião fundamentalista, dogmática, ele tem uma visão muito estreita, presa, né, naquele sistema de crença que é obrigado, né, a seguir pelo pastor, pelo padre, seja lá o que for. Mas à medida que a pessoa vai buscando a verdade que liberta, né, ele vai expandindo a sua percepção da realidade e vai percebendo outros níveis, outros estratos da realidade. Então, à medida que o ser humano ele vai evoluindo com a idade cronológica, né, com a idade através dos anos, e vai se aproximando do seu término físico, ele acaba entrando num processo de busca espiritual, de transcendência, e vai caminhando na direção do eu superior, e a partir daí vai chegando mais sabedoria, mais bondade, mais espiritualidade. E esse é o caminho, né, que toda a humanidade está trilhando, né? Alguns mais adiantados, outros mais atrasados, mas está tudo certo, né? Muito bem. Então, vamos... Então eu pediria a vocês que meditassem, né, sobre esse tema. É apenas uma visão bem superficial de um assunto muito complexo, mas ele é muito intuitivo, né, e claro de se compreender. O problema é que a gente tende a complicar com o intelectualismo as coisas simples da natureza. Quando você vê o funcionamento da natureza divina, você vê que é tudo simples. Não quer dizer que é simplório, né? Você vê uma semente, é o melhor exemplo, né? Você pega uma sementinha e você põe na terra e põe água e o calor e ela brota uma árvore. Quer dizer, não tem nada mais simples do que isso. Mas quando você vai analisar o aspecto científico da coisa, altamente complexo. Então, é importante a gente ter essa percepção de que essas coisas são simples, né? E que você vai... Agora, a responsabilidade da evolução é sua, né? Você precisa ter a intenção, né, de se conectar a você mesmo, de perceber uma realidade que transcende o mundo da matéria, né? Mas, sabendo isso, a gente não precisa ter conhecimento científico, tecnológico, intelectual para compreender essas coisas, né? Então, a gente vê pessoas simples, de coração puro, né,
que tem uma conexão espiritual muito elevada, né? Pessoa caridosa, amorosa, com compaixão, sabedoria, com simplicidade, né? Então, isso são atributos de uma pessoa evoluída espiritualmente falando, né? Que já está acessando níveis mais altos da sua própria consciência, tá bom? E à medida que a gente vai caminhando nessa busca, cada degrauzinho que a gente sobe, os pleiadianos dizem que eles descem uns 10 para poder chegar perto e fazer o acoplamento magnético, né? Para que a gente consiga receber o download que está fluindo, né? Do nosso eu superior. Tá bom? Vamos agora à nossa meditação. Meditação MAP, Movimento Ascensional Planetário. É uma meditação que nós recebemos em 2016, com a ajuda de seres de luz, né, mesma equipe espiritual da terapia Frequências de Luz, que são os pleiadianos, cujo mantra de invocação é Aloha, 3 vezes, Aloha, Aloha, Aloha. Os Cherokees no plano astral trabalham a limpeza dos nossos corpos, corpo astral, emocional, fazem proteção no astral. O mantra de invocação é Akita Mani Io, 3 vezes. E dos sirianos, que são seres de consciência muito elevada, que fazem a proteção e a limpeza do planeta Terra, e estão fazendo uma limpeza no nosso cérebro reptiliano, na memória do cerebelo, que é onde a gente carrega as nossas traumas, medos ancestrais, primordiais, e que muitas pessoas estão nesse processo de elevação vibracional do seu coeficiente de luz e não consegue, porque traz traumas desta vida mesmo, desta encarnação ou de outras encarnações. Então, os sirianos fazem essa limpeza e ajuda a aumentar o nível vibracional do campo áurico, da alma das pessoas, né? É importante salientar que os seres de luz estão à disposição, são campos eletromagnéticos, né, consciências, como a consciência de um mestre ascenso, como Jesus, um Buda, um Krishna, né, que estão disponíveis. Então, por isso que Jesus disse, né, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí eu estarei. Por que ele falou 2 ou mais? Porque 2 ou mais pessoas, numa mesma intenção, formam uma egrégora, uma pequena egrégora. Então, essas pessoas que fazem a invocação de um mestre ascenso, ele recebe o influxo energético de uma alta vibração, como de um mestre como Jesus ou Buda, ou de um santo iluminado, né? De uma pessoa iluminada. Então, é assim que funciona, né? Através do nosso pensamento focado e concentrado, evoluído, a gente aciona campos mentais, eletromagnéticos, muito elevados. E aí você causa o que se chama causação, produz a chamada causação descendente, quer dizer, você atrai vibrações mais altas para o seu entorno, né? Então, quando você invocar os seres de luz, você invoca com autoridade, né?
não é pedindo um favor, se poderia, não. Você invoca com segurança e eles estão a serviço, na realidade. O ego é que quer ser servido, né? À medida que a pessoa evolui na consciência, ela se transforma num servidor cósmico, né? Então, quando a pessoa é egoísta, ela quer ser servida, né? Sempre assim, não quer servir ninguém. Por isso que os grandes mestres andavam descalço, né? Pisando numa terra sagrada, que é nosso planeta Gaia. Muito bem, então essa meditação é para ser feita todas as noites antes de dormir, criar o hábito, é muito importante, né? Eu tenho recebido feedbacks, as pessoas sentem sempre um estado de calma, de leveza, dorme melhor. Só que funciona como doses homeopáticas, vamos dizer assim, né? Como a homeopatia. Ela vai lentamente num processo, porque esses seres de luz e a meditação em si, ela vai harmonizando os campos sutis do nosso campo áurico, etérico, emocional, mental, né? da nossa alma. Então, essa harmonia vibracional é ela que vai produzir efeitos a nível físico, a nível emocional, energético e físico, né? Então é muito importante que a pessoa faça isso todas as noites, crie o hábito, né? Fundamental, criar o hábito. Então antes de dormir, você invoca os seres de luz com os seus mantras, coloca a sua intenção naquilo que você deseja que seja trabalhado. Você tem que saber o que você quer, qual o seu propósito, né? É como você querer fazer uma pesquisa na internet, no Google, que tem tudo, é um universo lá, e você não sabe o que você quer pesquisar. Você tem que ter a palavra-chave, né? Para que você acesse os vários sites que existem hoje disponíveis na internet cósmica, né? Na internet humana. Mas existe também uma internet cósmica que é acessada pelo nosso eu superior. Então você coloca, no caso da meditação, que é uma meditação de cura, né, individual, você coloca a intenção para que as energias desses seres de luz elas sejam focadas naquilo que você deseja, que seja um problema físico, que atrapalhe a sua vida, que seja emocional, ou depressão, ou estresse, ou ansiedade, vazio existencial, seja lá o que for, raiva, tristeza, ciúme, tem uma infinidade de doenças, né, no CID, Católico Internacional de Doenças. Então, você coloca a sua intenção naquilo que você trabalhado e deixa isso ir fluindo, né? Cada noite deixa fluir a intenção da sua própria consciência superior, né? Tá certo? Então, nós vamos fazer agora e daqui a uns 5 minutos eu vou me retirar porque eu preciso gravar esse vídeo, né, que dura apenas 1 hora e fica gravado no Instagram. Porque muitas pessoas que não conseguem assistir na noite, elas assistem depois, tá certo? Então, vamos agora fechar os nossos olhos. Respirar lenta e profundamente, inspirando pelo nariz, deixando o ar entrar, prende um pouquinho e solta lentamente pela boca. Isso aí se chama respiração consciente, né? E isso acalma a nossa mente, porque durante toda essa conversa que a gente está tendo, a gente está muito num processo intelectual, né?
Então agora a gente precisa relaxar a mente, acalmar a mente. Vamos colocar as mãos no coração, primeira mão esquerda, sobre o peito. Respirando, segurando um pouquinho e soltando. Quando estiver soltando a respiração, você leva a atenção para as suas mãos. Das mãos saem energias de cura que ajudam a harmonizar a sua parte emocional no coração. Produz também um ancoramento à Mãe Terra, essa conexão, esse foco no coração. Pode ficar agora numa posição confortável, sentado ou deitada, relaxada. Se puder dormir, já pode, ou então depois, quando for dormir novamente, faça as invocações antes de dormir e vá dormir. Já pode fazer isso até deitado, né, ou deitada. Eu recomendo sempre que as pessoas façam suas preces pessoais, que sempre acalmam o coração e a mente. E recomendo a grande invocação, que é uma prece universal, acima, supra-religiosa, né? Serve para todas as pessoas, todas as religiões, muito linda e muito poderosa. Do ponto de luz na mente de Deus, flua a luz às mentes humanas, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor aos corações humanos, que as energias divinas retornem à terra. Do centro da vontade de Deus é conhecida, que o propósito todas as pequenas vontades humanas. Propósitos que os mestres ascensos conhecem e a que servem. Do centro a que chamamos raça humana, cumpra-se o plano de amor e luz, que se vê do portal por onde entra o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam o plano divino na Terra. Vamos agora invocar os seres de luz, os pleiadianos. Aloha, aloha, aloha. E Cherokees, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo, Akita Mani Yo. E os sirianos, Yayuma, Yayuma, Yayuma. E agora você coloca a sua intenção, 1 ou 2, 3 no máximo, naquilo que você deseja que seja trabalhado durante o sono. Porque enquanto você vai dormir, para o plano astral, eles estão trabalhando no seu campo áurico. E a pessoa tem sono mais profundo, mais tranquilo, acorda com leveza, mais energizado. É assim que as pessoas partilham as suas experiências.